E é importante citar esse exemplo porque o Paulo Guedes ele tem a intenção de fazer uma privatização de pelo menos parte da previdência social nossa. Para quem diz que não e duvida disso, eu vou dar como exemplo pessoal eu mesmo, tá? Eu sou funcionário público na Prefeitura Municipal de São Paulo, eu sou psicólogo na Prefeitura Municipal de São Paulo, né? Até pouco tempo, o prefeito de São Paulo era o João Dória, agora é o Bruno Covas. O João Dória tentou se antecipar fazendo uma reforma da Previdência Municipal dos funcionários públicos aqui em São Paulo. Os funcionários públicos aqui de São Paulo não aceitaram isso, fizeram uma manifestação contra o Dória com mais ou menos algo em torno de 100 mil funcionários públicos que foram lá na Câmara Municipal se manifestarem contra a aprovação da reforma da Previdência. Isso bem no finalzinho do governo João Dória, né, da prefeitura do João Dória. Esses funcionários públicos municipais tiveram apoio de vereadores, de vários políticos, muitos de esquerda, né? E conseguiram barrar a reforma da Previdência Municipal. Só que o Bruno Covas aproveitou aí uma data aí próxima de um feriado e, digamos assim, na calada da noite, ele conseguiu que fosse votado uma aprovação dessa reforma da Previdência dos funcionários municipais aqui de São Paulo. E aí o que acontece? Uma parcela importante dos funcionários municipais aqui de São Paulo estão em greve atualmente. Isso inclui professores, isso inclui profissionais da área da saúde, porque, vejam bem, o que vai acontecer? E eu quero que vocês entendam bem, tá? Porque como eu estou envolvido na situação, eu posso trazer a informação com uma certa credibilidade para vocês. Então o que acontece? Eu não sei se vocês sabem, mas a previdência do funcionário público é diferente da previdência do profissional CLT. Inclusive a reforma da previdência que o Bolsonaro quer fazer, que o governo Bolsonaro quer fazer, precisaria levar em conta esse fator, né? Porque não é o mesmo esquema de desconto, tá? E de fonte de renda para o funcionário privado e para o funcionário público. E no caso aqui da Prefeitura Municipal de São Paulo, a alíquota de desconto da Previdência do funcionário público municipal passou de 11% para 14%. Então vai ser descontado mais do salário do funcionário público municipal. Porém, foi estendido o tempo para o funcionário público municipal se aposentar, tá? Então a idade mínima para se aposentar aumentou e o teto, tá? O teto máximo da aposentadoria diminuiu, caiu. Então, por exemplo, se um psicólogo municipal como eu iria se aposentar, por exemplo, com algo próximo a 10 mil reais de salário, por conta do teto, tá? O teto mínimo não vai permitir mais. Aliás, o teto máximo da aposentadoria não vai permitir uma aposentadoria integral de 10 mil reais. Então eu vou ter que me aposentar, de repente, com 5 mil. Né? Então, se eu estou chegando ao final da minha carreira, isso depois de 35 anos de trabalho, se eu estou chegando ao final da minha carreira com um salário de 10 mil, estou chegando. Não é que durante 35 anos eu ganhei 10 mil, é no final, tá? Existe um plano de carreira com alguns aumentos regulares, então se no final eu vou chegar com 10 mil reais, então só que não, né? Só que não, porque o teto máximo vai ser 5 mil reais e eu vou ter que me adaptar a essa condição, isso quando eu estiver na minha velhice. Talvez para uma pessoa que esteja desempregada, tá? Porque o que acontece? Nós estamos com um índice alto de desempregados. A taxa de desemprego está muito alta. Então, para uma pessoa que está sem nenhum emprego, de repente o pensamento é assim: nossa, se aposentar com 5 mil reais é um privilégio, é uma coisa muito boa. Mas nós temos que lembrar o seguinte: o funcionário público ele tem um desconto constante do seu salário até chegar o momento de se aposentar. E, na verdade, o trabalhador CLT também. Quem é trabalhador registrado com carteira assinada não vai ficar livre da reforma da Previdência, né? E tem um valor que é descontado todo mês do salário.
Então a primeira coisa que eu questiono é o seguinte: por exemplo, eu no meu caso já contribuo com a minha previdência há 15 anos. Tem funcionários que já contribuem há 20 anos, outros contribuem há 10 anos, seja na previdência pública ou privada. E todos nós contribuímos dentro de uma certa regra e com uma expectativa de se aposentar numa determinada idade, né? Será que é justo, no meio do caminho, essa regra mudar, você ter um desconto maior do salário, você ter uma aposentadoria com uma expectativa menor e mais distante, quer dizer, você vai ter que trabalhar mais anos ainda para conseguir se aposentar? Será que isso é justo? Vocês acham que isso é justo? Mesmo quem está desempregado, né? Porque você pode estar desempregado hoje, mas daqui a uma semana, um mês ou um ano que seja, ou daqui a alguns meses você pode estar trabalhando, né? Conseguir um emprego, seja registrado ou um emprego público, né? E aí vai ser justo para você ter uma aposentadoria que vai te descontar ainda mais do seu salário, você vai ter que trabalhar muito mais para conseguir se aposentar e ainda vai ganhar menos? Tudo isso para cobrir um rombo na Previdência que é dita pelo governo e que, assim, a fonte desse rombo não é uma coisa muito transparente. Vocês sabem justificar com clareza de onde vem a fonte desse rombo? Eu não sei. Eu não vi planilhas do governo, eu não vi documentos, eu não vi relatórios. Vocês viram? Eu sei, assim, da mídia que fala a todo momento que tem um rombo, que antes era um rombo de 100 bilhões, agora já é um rombo de 305 bilhões, daqui a pouco vai ser um rombo de 400, 500 bilhões, e esse número vai aumentando, né? Essa narrativa da mídia capitalista dominante, esse rombo vai aumentando nessa narrativa da mídia capitalista, né, e pressionando psicologicamente, criando um medo, né, em todos nós, de maneira a nos convencer de que essa reforma precisa ser feita. Eu não escolhi para minha vida, por exemplo, ser traficante de drogas, ser bandido, ser um rei do crime, nada disso. Eu escolhi estudar, trabalhar, né? O meu trabalho foi obtido com muito estudo, com muito esforço. Eu acho que muita gente que está me assistindo também trabalha, estuda, cada um está fazendo o seu esforço. Assim, eu estou falando aqui da reforma da Previdência, mas existe o detalhe ainda da reforma trabalhista, né? A reforma trabalhista, a gente sabe que essa reforma trabalhista do Temer, a longo prazo, ela teve o efeito de aumentar os empregos informais. E um dos problemas do emprego informal é que as pessoas que estão na vida ativa desse emprego informal não estão contribuindo com previdência para depois se aposentarem. Mas, enfim, será que é justo os trabalhadores que se esforçaram, que têm o seu emprego, isso desde o pedreiro, desde a faxineira, até o auxiliar de escritório, o assistente administrativo, até chegar no psicólogo, até chegar no médico, ou no contador, ou enfim, todos os profissionais, tá? Todos os proletários, nós somos proletários, na verdade. Então, será que é justo a gente pagar por esse rombo da Previdência, um rombo que nenhum de nós fez? A única coisa que eu tenho feito durante esses 15 anos como funcionário público municipal, como psicólogo, é trabalhar, receber o meu salário e ter os meus descontos, né? Eu estou pagando minha previdência, na verdade, né? Estou tendo meus descontos que alimentam essa previdência. Aí, de repente, eu tenho que pagar, por exemplo, pela má gestão desse dinheiro da Previdência Social, porque provavelmente esse rombo da Previdência, um dos motivos deve estar relacionado com má gestão. Outro motivo deve ser também desvio de recursos dessa Previdência Social. Vejam, eu pesquisei alguns números e o que eu encontrei é o seguinte, tá? A própria Rádio Jovem Pan, a própria rádio de direita Jovem Pan, ela comunicou que por ano o Brasil perde em torno de 60 bilhões de reais com desvios de corrupção, tá? Isso é a Jovem Pan falando. Quando eu vou no jornal Estadão, eles relatam que o Brasil perde em torno de 200 bilhões por ano com corrupção.
Ou seja, as mídias, elas se contradizem, tá? Eu encontrei uma mídia que fala que o Brasil perde 123 bilhões de reais por ano com corrupção. Mas assim, as mídias podem se contradizer, mas nenhuma mídia vai falar assim, o Brasil perde 60 milhões de reais com corrupção. Não é milhões. Não é 100 milhões de reais com corrupção, é 60 bilhões de reais com corrupção, 123 bilhões, 200 bilhões. Então assim, é da ordem dos bilhões, de 60 até 200 bilhões de reais por ano que o Brasil perde com corrupção, tá? Então tem bastante dinheiro desviado, lógico que tem dinheiro desviado também da Seguridade Social, que engloba a Previdência Social, né? Então você tem aí bilhões desviados por ano, né? E aí é a gente, trabalhador, que tem que pagar por esse rombo? Somos nós que temos que pagar por isso? Vocês acham isso correto? Segundo o que eu pesquisei também, os bancos, tá? Eles estão tendo isenção, perdão de dívida, por não pagarem certos impostos ao governo. Segundo o que eu pesquisei, o Itaú foi perdoado em 25 bilhões de dívidas que esse banco estava devendo por não pagar impostos. Isso é sonegação de impostos, né? Sonegação de impostos não é crime, mas o banco está sendo perdoado. O Santander foi perdoado em 338 milhões, tá? Isso é facinho de achar, é só vocês colocarem lá isenção de bancos privados. E aí se vocês procurarem pelo Itaú no Google, vocês vão achar essa cifra de 25 bilhões. Esse dinheiro que é perdoado dos bancos, ele poderia ser usado na Previdência e na Seguridade Social. Mas é como se o governo estivesse abrindo mão disso. E vejam, se a nossa Previdência Social for parcialmente ou totalmente privada, quem vai ganhar com isso são os bancos, especialmente esses bancos que estão sendo isentos. E não só esses bancos que estão sendo isentos vão ganhar com uma previdência privada, como também as grandes mídias capitalistas, Rede Globo, Rádio Jovem Pan, né? TV Record, Rede Bandeirantes. Então assim, essas grandes mídias também vão ganhar, porque os bancos vão patrocinar propagandas nessas grandes mídias desses sistemas previdenciários privados. Olha que bonitinho, né? Então não é à toa que toda a mídia, pelo menos a grande mídia capitalista, ela defende essa reforma da Previdência. A Rádio Jovem Pan, gente, vou falar para vocês, é todo dia, martela isso todo dia. O discurso deles é que isso é necessário para salvar a economia do país. Mas o que eu estou dizendo aqui é que, na verdade, é muito estranho ter que fazer uma reforma da Previdência que possivelmente vai penalizar a maioria dos brasileiros, quase todos os brasileiros, porque quer queira, quer não, o brasileiro vai ter que trabalhar mais, vai demorar mais para ele se aposentar. No caso dos funcionários públicos, pelo menos aqui na Prefeitura Municipal de São Paulo, a proposta é de retirar uma alíquota maior do salário dos funcionários, para demorar mais para se aposentar e quando se aposentar ganhar menos do que o previsto, tá? Então assim, o funcionário ele é penalizado, o trabalhador é penalizado tanto no setor público quanto privado. Eu estou enfatizando bem isso, né? O meu companheiro, por exemplo, ele é um trabalhador de CLT, então ele já me fala, por exemplo, ele fala para mim quais são os prejuízos que ele já teve com a reforma do trabalho, tá? Com a reforma trabalhista, e ele já me fala, por exemplo, quais são os prejuízos que ele vai ter com a reforma da Previdência. Então todo mundo vai ser afetado. E na verdade nós temos perda de dinheiro por corrupção, nós temos os bancos tendo suas dívidas perdoadas e nós sabemos que o banco vai ganhar muito se tiver, mesmo que seja uma privatização parcial da aposentadoria. Essa proposta de privatização parcial da aposentadoria já está sendo feita também na Prefeitura Municipal de São Paulo, tá, gente? Porque, ó, vejam, pela lógica que eu falei para vocês, se eu iria me aposentar com 10 mil reais, eu não vou me aposentar com 10 mil, eu vou me aposentar com um teto máximo de 5 mil, tá?
Isso vai acontecer com a mudança, com a reforma da Previdência, tá? Na reforma anterior, pelo acúmulo de tudo que eu já contribuí nos 35 anos, eu vou poder, por exemplo, quando eu me aposentar com 65 anos ou mais, eu iria poder me aposentar com 10 mil reais. Com a reforma nova não, vai ser algo em torno de 5 mil, por exemplo. Mas se eu insistir que eu quero me aposentar com os 10 mil, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que autorizar um complemento numa previdência privada, tá? Que vai ser retirada diretamente do meu salário. Então, além do desconto maior de 11% para 14%, teria ainda mais um desconto de uma previdência privada para chegar até os 10 mil reais, que é o que eu queria me aposentar quando eu chegasse aos meus 65 anos de idade. Eu tenho hoje 45, então eu tenho que trabalhar mais 20 anos para conseguir chegar nisso, tá bom? Sei lá, vocês acham isso correto? Assim, para vocês está tudo bem isso? Né? Isso não vai valer só para mim não, tá, gente? Isso vai valer para todos os funcionários públicos e os funcionários privados. Se preparem, porque assim, eu ainda não sei o que vai acontecer na reforma de vocês que são CLT, tá? Mas não vai ser nada muito diferente disso que eu tô falando. A maioria dos debates que eu assisti, tá? Eu fui em reuniões, tá, gente? Eu fui em reuniões políticas em vários lugares para ver como que é o andamento do debate. O andamento do debate nunca é para diminuir a quantidade, o tempo de contribuição, é para aumentar o tempo de contribuição. E sempre é para ganhar um valor menor de aposentadoria no final e ter um desconto maior no salário. Os debates, todos que eu assisti, eles vão nessa direção. Para vocês não falarem que eu estou aqui reproduzindo apenas o discurso da direita sobre a questão da Previdência, eu também assisti um vídeo da Joyce Hasselman, né? É até difícil de pronunciar, tá? Mas é Joyce Hasselman. É um pouco difícil de pronunciar, mas eu acredito que seja Joyce Hasselman. E eu assisti um vídeo dela falando sobre a Previdência, tá? Eu vou ver se eu consigo colocar o link do vídeo dela na descrição do vídeo. Segundo ela, tá? Então aí eu acho que isso tem que ficar muito claro também. A versão da direita sobre a reforma da Previdência é que ela vai ser maravilhosa. A versão da Hasselman é de que vai ser fantástico, assim, que na verdade nem é uma reforma da Previdência. Na verdade, vai ser implantada uma nova Previdência que só vai afetar a nova geração que vai iniciar nessa nova Previdência, não vai afetar quem já estava no anterior, não é o que eu sabia, tá? O que eu estou sabendo é que quem já vinha vindo na reforma, na Previdência anterior vai ser afetado, mas ela disse que não, tá? E que vai ser uma reforma fabulosa, que vai permitir que todo mundo consiga se aposentar com um valor justo de aposentadoria, vão ser retiradas as regalias de quem ganha muito na alta cúpula do serviço público, né? Mas, por exemplo, eu sei que tem debates que visam retirar dessa reforma políticos, militares e juízes. Não estou sabendo que esse grupo vai ser incluído na reforma, mas a Joyce Hasselman disse que todos vão ser incluídos, que, enfim, o Paulo Guedes parece que fala também que não vai escapar ninguém, que todo mundo vai estar incluído nessa reforma, que todo mundo vai fazer o seu sacrifício. Às vezes a Jovem Pan fala isso, todo mundo vai fazer um sacrifício, ao mesmo tempo que eles falam que essa reforma vai ser ótima, que vai salvar o país, que vai ser boa para todo mundo, só que aí eles entrelaçam, tá? Eles vão cortando essa narrativa com a ideia de que todo mundo tem que fazer o seu sacrifício. Aí eu volto nesse ponto, eu tenho que fazer um sacrifício por um rombo que não foi eu que produzi. Você que está me assistindo aqui no vídeo, foi você que produziu o rombo, ou o suposto rombo de 305 bilhões na Previdência Social? Você fez isso? O que eu sei é que todos nós pagamos impostos em tudo que a gente compra. Você vai no supermercado, para quem gosta de ir no barzinho, comprar a sua bebida, para quem vai no açougue comprar a sua carne, tudo tem imposto, tá, gente? Tudo tem imposto. Para quem gosta de jogar na loteria,
também pagam imposto, tá? Então assim, a gente está contribuindo de tudo quanto é forma possível e imaginável. Nós somos culpados, nós é que temos que bancar esse rombo da Previdência Social, a culpa é nossa? Eu acho que não. Para concluir, eu acho muito difícil alimentar um debate sobre reforma da Previdência Social sem antes resolver, por exemplo, essa questão da corrupção no Brasil. Eu não sei se é 60 bilhões, se é 123 bilhões, se é 200 bilhões de reais que é desviado em corrupção todo ano no Brasil, né? Eu não sei. Mas assim, eu acho que teria que se resolver esse problema primeiro, antes de se pensar em sacrificar os trabalhadores para fazer uma reforma da Previdência Social. Como eu disse para vocês, inclusive esse rombo da Previdência Social é altamente questionável. Assim, os comentadores políticos de esquerda colocam isso em questão mesmo, né? Porque, na verdade, a Seguridade Social, ela é superavitária. Ela está bem, ela não está ruim. Segundo a comentarista política Maria Lúcia Fatorelli, o que precisaria acontecer mesmo seria uma auditoria da dívida pública, que segundo ela, isso é muito problematizado no canal Duplo Expresso, que é um canal de esquerda, é muito problematizado isso no canal Duplo Expresso, que não foi feita, nunca foi feita essa auditoria da dívida pública. Essa auditoria da dívida pública poderia correr atrás de saber que desvios deram origem à nossa dívida pública interna no Brasil, que provavelmente deve estar relacionado com esses bilhões de reais que são desviados anualmente pela corrupção. Esse assunto não se esgota aqui, tá? Ainda mais essa questão da corrupção a gente pode debater em outro vídeo futuro. Mas eu vou terminar aqui dizendo para vocês que eu também não acredito que o pacote anticorrupção do Sérgio Moro vai resolver esse problema dos desvios da corrupção, tá? Eu não coloco fé nisso. No futuro, se eu conseguir mais dados de análise confiáveis sobre esse assunto, eu volto a falar aqui no canal, ok? Espero que, assim, não sou especialista em previdência social, tá, gente? Na verdade, o que eu fiz foi levantar questões, dar minha opinião, levantar questões e deixo aí para vocês pensarem. Eu, particularmente, não sou favorável à reforma da previdência social da maneira como eu vejo os debates andando. Eu acho que antes de se fazer uma reforma da previdência social, primeiro a gente teria que resolver esse problema dos desvios de dinheiro da corrupção. A gente teria que resolver esse problema da isenção de bancos que devem impostos e não pagam, né? Então esse dinheiro assim, deveria ser cobrado. Acho que seria... Eu não debati isso aqui no vídeo, mas, por exemplo, igrejas deveriam pagar impostos, é isso que eu acho. Não vejo por que igrejas tenham que ser isentas de impostos, por exemplo. Impostos sobre grandes fortunas, isso deveria existir. Isso é importante também, tá? Então eu acho que tem questões que são anteriores a uma reforma da Previdência Social. E o foco de uma reforma da Previdência Social deveria ser sobre grandes e gigantescas aposentadorias de cúpulas do serviço público, de juízes e de políticos, inclusive. Né? Afinal de contas, por exemplo, Michel Temer é aposentado, eu estou ciente de que o Bolsonaro recebe aposentadoria, né? O Lula recebe aposentadoria também, né? Então, assim, todos os políticos, seja de direita ou seja de esquerda. Então, essas aposentadorias dos políticos, isso deveria ser revisto, tá? De todos. Mas enfatizo que eu acho que tem questões que são anteriores à reforma da Previdência Social. E essas questões já foram apontadas aqui nesse vídeo, ok? Então é isso, gente. Muito obrigado pela audiência, pela paciência, tá, em assistir o meu vídeo. Espero que vocês se inscrevam aqui no canal Professor Adalberto Pessoa. Um grande beijo, um grande abraço e tchau!